Renata de Oliveira Esteves. A família, a base familiar de toda a minha experiência, desses meus 35 anos, é de muita união, que eu posso afirmar. Oliveira, minha mãe, família cristã protestante, de doutrina presbiteriana. Meu bisavô, Manuel Oliveira, que foi um pilar da nossa família, com uma família gigantesca, a família Oliveira, fez com que a minha base do cristianismo presbiteriano fosse a minha principal, dos meus princípios conservadores que eu vivo e respiro. E se precisar falar da minha crença, mas as minhas atitudes falam por si só. E dentro dessa minha base familiar da minha mãe, aos domingos sempre teve esse cuidado de me levar aos cultos, à igreja. E nós temos um versículo que nós éramos referência de que ensina o caminho à criança que se deve andar, para que quando crescer não se desviar dele. Então, com base nesse versículo, minha mãe me criou, e diante de toda essa minha trajetória, eu nunca me desviei do que eu aprendi e do que eu vivi na minha casa, no meu lar. Família Esteves, família do meu pai, cristão católico. Minha avó Marina Ladeira Esteves é uma mulher de muita garra. Eu tive o privilégio de também conhecer essa linha da minha avó, que perdeu na década de 50 o seu marido, meu avô Edmar Esteves, de infarto fulminante, deixando 3 filhos menores para criar. Então, essa mulher precisou se levantar e lutar pelos seus filhos, para que se informassem, para que não se perdessem, e também com base nesse princípio de estrutura de viúva, nunca mais casou, e pegou o caderno do meu avô de trabalho. Meu avô sempre foi do ramo de reciclagem, e ali ela foi e entrou em contato com todas as pessoas e informou que o marido havia falecido e que ela precisava ocupar esse lugar de comerciante, futuramente empresária, para criar os seus filhos. Então, na minha casa, eu tenho a voz de uma mulher viúva com 3 filhos e que conseguiu. Tenho a voz de uma mulher viúva que criou seus 3 filhos. Meu pai, Edmar Esteves Júnior, primogênito, que com os seus 16 anos perdeu dessa forma seu pai, mas que tinha na base familiar muita garra, muita luta, e foi isso que meu pai me ensinou, que todos os dias, às 6 horas da manhã, ele já estava na rua para trabalhar, e também veio do ramo da reciclagem, de graxaria, de sebo, de reciclagem do óleo, acreditando que do lixo, né, do que é descartado para muitas pessoas, é trabalho para outros. Então, o meu pai, como eu venho falando nos meus vídeos, quem me acompanha sabe, que ele foi meu maior incentivador para que eu cursasse o direito, para que, então, assim, muitos acham que meu pai era advogado, que eu já tinha uma mão dentro da advocacia, um escritório estruturado, e não. Realmente eu aprendi o direito como
eu digo isso também, é uma missão de vida, é um legado e não é sozinho. Quando a gente tem como um dom nato, vem e você faz de uma forma natural. Porque o que a gente aprende na faculdade, a parte teórica, é completamente diferente na parte prática, o dia a dia da advocacia. E essa base que juntou protestante com catolicismo e o cristianismo na essência, que é o que eu vivo e o que eu respiro, que é a minha bandeira. Porque Cristo, em suas parábolas, em seus ensinamentos, se hoje a gente vive em 2022, calendário cristão, é porque ele morreu na cruz por nós. Ele, o Salvador. Então é nessa base que eu creio, que eu acredito, e que dentro dos seus ensinamentos tem que se haver o respeito, o diálogo, é uma fala mansa, ao oposto de uma sociedade que nós vivemos de discurso de ódio e de lados. Mas, na verdade, quando a gente fala e vive e respira essa essência, você consegue dialogar com o cidadão, seja ele qual escolha, seja ideológica, seja partidária, seja religiosa, e acessando através desse verdadeiro princípio, você consegue, através do conservadorismo, ainda que pessoas consigam realmente acreditar dentro da tua base, dentro do que você realmente pleiteia. Então, assim, eu não preciso ficar falando que eu sou de igreja ou de qual denominação, porque as minhas atitudes dentro do meu posicionamento já fala por si só. Então, a minha base familiar me fez ser essa Renata de Oliveira Esteves, a junção da minha família Oliveira, que vem da minha linhagem materna, da minha mãe, que veio ser viúva de Covid, uma mulher que abriu mão de toda para viver essa maternidade e se dedicar completamente ao meu crescimento, investiu, enquanto meu pai estava trabalhando para trazer o sustento de casa, minha mãe investiu nessa maternidade, como muitas. Minha mãe Denise, ela é a representatividade de muitas mães que até hoje vivem essa maternidade por completo. Mas, diferente da forma que ela quis viver, eu juntei a experiência do meu pai como homem de muita garra, de muito trabalho, e consegui estruturar e fazer um equilíbrio entre essas duas formas de criação e a forma que eu estou construindo a minha família hoje. Que meu filho, Benjamin Esteves, e Vitorino, do meu esposo.